Primeira coisa é que, a partir desses últimos dias, desde sábado, acho que o processo não tem point of no return, né? Parece que agora, acho que não consigo imaginar o Maduro durar muito tempo. Realmente vai ter uma mudança nesse regime. Como vai ser, ninguém sabe, mas vai ter uma mudança. O que se especula aí é que já tem detalhes sobre como ele deveria sair, por onde ele poderia sair, o Maduro, né, e sua família, negociação sobre as condições da sua saída. Mas eu acho que vale uma reflexão, Renato, bem breve, tentar fazer bem breve, de como todo esse processo foi longo e destrutivo para a Venezuela e para a América Latina de uma forma geral. Para quem não acompanha isso com muita atenção, o chavismo vem desde 92. É o processo em que aquele coronel se transformou numa liderança e depois tentou dar um golpe de Estado, foi preso, e como vários outros casos na história, são aqueles presos que são anistiados e se transformam em candidatos perigosos e que ganham pelo regime democrático. É o caso do Chávez. Ele voltou ao poder no final dos anos 90 e a partir daí, de 99 praticamente até hoje, ou seja, são 25 anos, um quarto de século, a Venezuela está sob o chavismo, né? Que é um regime que não precisa descrever em muito detalhe, só para ver o resultado que ele gerou. E ainda, além de tudo, ele morre, né? O Chávez, ele vai subvertendo as instituições, ele ganha democraticamente e vai submetendo as instituições a um processo de concentração de poder, invalidando o judiciário, invalidando o legislativo e transforma o tal do bolivarianismo, transforma aquilo numa ditadura. Para quem ele passa, ele sucede ao seu vice, que era o Maduro, que é o atual presidente. Então, ele morre, fica doente, morre. Tem uma eleição em 2013, em que o Maduro ganha por 1%, perto de 1%, ou seja, provavelmente eleição fraudada. 51-49. Isso. A gente já viu essas coisas, mas no caso de lá, certamente foi fraudado. E a partir daí, piora ainda mais. É uma centralização total, um empobrecimento absurdo. A riqueza do petróleo foi toda sucateada. É um país que, enfim, está com todos os índices, piores índices de violência, inflação, pobreza, imigração de quase mais de 20% da população saiu do país. Então são números muito grandes. 7 milhões de venezuelanos saíram do país, muitos até aqui no Brasil. Então, assim, a gente vai vendo o quadro, como ele foi se formando. Ele para a gente aprender, para a gente registrar, aprender a estudar um pouco a história e guardar os fatos e os números e os dados, porque senão fica uma conversinha muito idiota. É um desastre completo, está comprovado que esse modelo não funciona, e aí vamos à resposta à sua pergunta. Qual a consequência dessa eventual mudança? Muito importante, porque no governo dos Estados Unidos, desde o início desse ano, a gente tem um governo que a gente já comentou aqui, que está aplicando uma espécie de doutrina Monroe, ou que eles chamam de doutrina Donroe, né? Eu acho que o New York Times que chamou de doutrina Donroe, aplicando essa América para os americanos, uma política americana que retoma a sua influência direta, desprezando um pouco todos os ambientes multilaterais, o realismo puro das relações internacionais, vai estar fazendo uma intervenção direta na Venezuela, e a eventual queda do regime provoca pelo menos duas grandes dúvidas. Primeiro, quem assume. A gente até acha que Maria Corina poderia assumir, mas tem que ter um arranjo nas Forças Armadas, um arranjo para saber o que fazer com toda essa infiltração cubana que tem no país. Dizem que são mais de 60 mil homens na polícia e nas armas. E os reflexos na região, principalmente em países com perfil como o Brasil, porque se tem alguns vizinhos ali, a Colômbia a gente já viu que está passando pela mesma chaga, mas o Equador já tem um regime que confronta, o Peru também, o Chile provavelmente também, mesmo sendo de esquerda, já confrontou. Então o Brasil é que fica nessa, como é um país mais importante da América do Sul, fica nessa situação que o que faria o Brasil? Dá até especulações aí, espero que sejam apenas especulações, de que já haveria a possibilidade de Maduro vir para o Brasil. Acho pouco provável, mas a gente ouve cada coisa que tudo é possível nesse mundo. Então, se isso acontecesse, acho que seria um problemaço para o Brasil, um problema para toda a região. Mas se isso não acontecer, ainda assim, a derrocada venezuelana não é um caso simples. Os americanos acredito que não vão entrar por terra. Acho muito difícil, mas devem fazer uma intervenção combinada com forças de dentro do país. Acho que é o máximo que dá para especular.
Bem, enquanto isso, mandar um abraço aqui para Rodrigo Antunes, a Cristina Papini, Luciana Maradei, também mandando aqui mensagem. O pessoal falando muito da Michelle. Michelle tem razão, vamos discutir esse assunto daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu agradeço aqui as mensagens de vocês e lembro também que a gente está ao vivo na plataforma da BP. Você que é assinante pode acessar aí pelo nosso aplicativo, no celular, na televisão, no seu computador também. E temos a transmissão ao vivo também agora dentro da plataforma BP do nosso ambiente de assinantes. O Lobauer citou a questão cubana, né, a influência de Cuba lá na Venezuela. Quem se pronunciou também foi o chanceler de Cuba sobre essa questão da Venezuela, subindo o tom contra os Estados Unidos, né? Ele também fez um tweet, uma publicação, fazendo uma denúncia. Veja só o que disse o Bruno Rodrigues. Denunciamos a persistente interferência eletromagnética no Caribe, particularmente sobre o espaço aéreo da Venezuela, causada pelo desdobramento militar ofensivo e extraordinário americano na região. Isso faz parte da escalada da agressão militar e da guerra psicológica contra o território venezuelano, destinada a derrubar o governo legítimo desta nação irmã da nossa América. E só para complementar ainda sobre o Trump, quando ele foi questionado, né, a bordo ali do avião presidencial, né, se o alerta dele significaria um ataque aéreo iminente, o Trump respondeu que não deveria ser interpretado dessa forma. Ele só falou, olha, não tirem conclusões em relação àquilo que eu escrevi, aquilo que ele disse de fechamento, né, do espaço aéreo americano. Luiz Felipe, tua visão aqui sobre esse caso, Cuba também se pronunciando, tem gente que acha que o Maduro também é um arquivo importante, né, de informações, há quem diga também que ele sabe muito sobre o Brasil, poderia entregar informações importantes sobre o histórico do Brasil nessa construção do regime venezuelano, e também que a Venezuela, que Cuba pode estar também pressionando muito para que ele não largue o osso, não se entregue por conta de interesses próprios também. Exatamente. Eu acho que o Maduro tem 3 opções. A primeira é se entregar, a segunda é se fazer entregue, ou seja, os Estados Unidos conseguir extraí-lo sem ter muito dano colateral e evitar um embate muito mais acirrado. E a terceira é, de fato, que ele resolva resistir e fazer um confronto bélico que pode ser prolongado. Mas ele não tem mais para onde fugir, né? Lembrando que essas ações militares, elas seguem um processo, é um padrão. Esse padrão está aí há 80 anos, praticamente desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Começa com neutralização marítima, depois a neutralização por terra e, finalmente, a neutralização do espaço aéreo. Então ele não tem para onde ir. Vai ter que fazer que nem o Saddam Hussein, cavar um buraco no chão, ou o Bin Laden achar uma outra casa de refúgio em algum lugar que não seja denominado, ou o Gaddafi também, que estava numa situação extremamente precária, também achava, se bem que a intervenção americana não foi, mas ele viu que não tinha para onde escapar. Então ele está com essa situação, ou seja, o cerco fechou. O governo efetivo, olhando para frente, não tem previsão. A única previsão que eu faço é que eu acho que o povo venezuelano vai celebrar o Natal na data correta. Lembrando que o Maduro falou que o Natal não era para celebrar dia 25 de dezembro. Então, eu acho que essa é a previsão mais certa que temos a fazer. Com relação a essas opções que eu mencionei, qual que seria melhor para o Brasil, para o mundo? Do Maduro ser capturado, que é a segunda opção, né? Ele ser capturado e ser levado a júdice no sistema judiciário norte-americano, ser julgado como narcotraficante e genocida, como crimes contra a sua própria pátria. Porque o que aconteceu de insegurança alimentar protagonizada pelas políticas que foram praticadas na Venezuela é um absurdo. Vamos esquecer aqui que teve vários países querendo fazer um resgate humanitário de vários venezuelanos na questão alimentícia, exatamente pela falência de todas as políticas públicas do Maduro. Ele que foi o grande protagonizador disso. E como ele não tinha legitimidade do Chávez, podemos até argumentar que o Chávez tinha legitimidade, mas o Maduro nunca teve legitimidade, nunca. E por isso que ele foi extremamente manos militares em cima da sua própria população. Também lembrando, em diversas ocasiões de levante popular, havia representantes eleitos da ala esquerda, apoiadores de Maduro, que atiravam na própria população. Então esse é o nível desse governo. É um governo tirânico,
ditatorial, não é legítimo de todo, nunca foi. E é por isso que a gente precisa ver ele ser extraído. Eu gostaria que ele fosse ajude-se num sistema judiciário melhor do que o do Brasil. Aliás, o Brasil é o pior sistema judiciário do mundo. Vamos colocar num que é considerado o melhor sistema judiciário do mundo, que é os Estados Unidos. Então tem que ser lá, porque nós já vimos isso com o Noriega, e aquilo, de fato, fez com que toda a estrutura de poder da Venezuela, ou do Panamá na época, né, com o Noriega, ele se esfacelou porque o Noriega entregou praticamente todas as rotas e como é que ele se sustentava no poder. Então, a limpeza do país foi mais fácil. E também de todos aqueles que o apoiam. Então, eu digo que essa seria a melhor opção para todos. Mas, se por acaso ele resolver renunciar e ir para alguma nação amiga dele, essa opção também pode ser muito positiva do ponto de vista norte-americano, evita um confronto, evita um desgaste político de ter danos colaterais, e para o Maduro ele ganha tempo, mas é só isso que ele ganha só tempo, né? Então acho que talvez seja de menos satisfação para a justiça, no entanto que menos vai ter prejuízo aí, ou talvez danos pessoais ou até danos patrimoniais aí com relação a uma extração da Venezuela. A última questão é o embate bélico. A gente sabe que a Venezuela não tá preparada para absolutamente nada. Muito pelo contrário, o dinheiro nunca ia para rearmar o país, e se fosse para rearmar o país, vamos só lembrar quem é as Forças Armadas da Venezuela. São narcotraficantes que se transformaram em generais e protagonistas aí da força bélica oficial do país. Então, completamente carcomido. Tem apoio da Rússia, tem apoio do Irã, tem apoio da China? Sem dúvida que tem. Mas, até de Cuba. No entanto, você está lidando com a força militar mais profissional do mundo, e essa que existia, até os generais brasileiros consideram os generais venezuelanos uma piada. Então, é isso que a gente tem que relativizar nesse sentido. Se resolver partir para um confronto, vai ser uma coisa extremamente danosa, rápida, e não acho que vai ser positivo para ninguém. Acho que é uma perda para os dois agentes. Então, eu diria que essa seria a melhor postura. Vamos esperar, vamos torcer aqui para que ele, de fato, abra a boca, né? Defina quem é que aqui no Brasil recebeu dinheiro para ajudar em campanha, qual é a profundidade dos relacionamentos que ele teve no Brasil, porque a gente também está precisando fazer uma limpeza. Muito bem. O Bruno Rodrigues, né, o chanceler de Cuba, fez uma outra postagem também, condenando aí especificamente o fechamento aéreo da Venezuela, determinado ali pelo Trump, né, anunciado pelo Trump. Fala que constitui uma ameaça muito séria ao direito internacional, aumento da escalada de agressão militar e uma guerra psicológica contra o governo e o povo venezuelano. Quem falou mais ou menos assim há um tempo atrás, recentemente não mais, mas foi o nosso chanceler informal, né, o Amorim. Ultimamente tem ficado quieto, eu não vi nenhuma declaração mais recente do Itamaraty, do governo brasileiro, em relação à situação que está escalando lá na Venezuela. Jean Turco, você acha que isso é por acaso? Tem um cálculo feito aí que é melhor ficar quieto? E o interesse brasileiro também, o Brasil, o país mais influente aqui da região, enquanto muitos países têm condenado, né, o regime lá da Venezuela, o Brasil ficou quieto tanto na questão lá da eleição, não se opôs frontalmente, né, falando da questão da fraude, como agora também com tudo que tem acontecido em relação aos Estados Unidos. O que você acha que é a estratégia brasileira nesse assunto? Pois é, boa noite, Renato, boa noite a todos. Eu também estava justamente chamando em causa Amorim e este governo de forma específica, porque, olha, estes dois posts do chanceler cubano poderiam ter sido escritos perfeitamente pelo Itamaraty deste governo, ou pelo Lula, pelo Amorim, etc. Quando se fala de fechar o espaço aéreo, realmente eles têm vários pontos aí razoáveis. Agora, chamar o governo Maduro de governo legítimo, isso é uma piada de mau gosto. Todo mundo sabe que não tem nada de legítimo, que é um governo que perdeu as eleições, que é uma ditadura e pode ser chamado de governo legítimo só por outra ditadura mesmo. Mas já sabemos que também aqui no Brasil, Lula relativizou várias vezes a ditadura venezuelana. Bom, ficando sempre no tema do espaço aéreo, de aviões, etc., a novela venezuelana já se alastra já faz muito tempo. Infelizmente, o povo venezuelano está subjugado a um regime sangrento
E nestes últimos dias teve algumas novidades, né? Especialmente nessa área de aviões e espaço aéreo. Teve 3 aviões muito interessantes que percorreram uma rota muito interessante. O primeiro é o avião, a semana passada, do JBS, que entrou na Venezuela, fez bate-volta, não obstante os Estados Unidos tivessem fechado o espaço aéreo venezuelano, eles foram ali e voltaram depois de poucas horas. Não se sabe para que foram lá, não se sabe o que levaram até lá ou de lá, não se sabe se levaram alguém, quem levaram até lá ou de lá para cá, etc. Tudo é muito, muito suspeito. Um segundo avião é um avião presidencial do Maduro, que foi da Venezuela para o Brasil, meus caros. Este é o ponto, essa é a gravidade da situação. Também, neste caso, não se sabe o que tinha lá dentro e quem estava exatamente lá dentro. Tem algumas indiscrições da mídia, falaram inclusive, a mídia falou que tinha alguns russos dentro desse avião, etc., que foram até o território brasileiro e depois voltaram. Não se sabe exatamente fazer o quê. Obviamente existem muitas indiscrições, também muitas hipóteses, e veremos só um dia, talvez, quando cairá este regime, qual será a verdade e por que vieram até aqui. E um terceiro avião, do qual se falou menos, que talvez seja o mais importante, um avião que fez Caracas, da Venezuela, Havana, em Cuba, para São Petersburgo, na Rússia. Também um segundo avião presidencial de Maduro. Maduro tem mais de um avião presidencial e este segundo avião fez exatamente essa rota, de novo, sem saber exatamente o que tinha dentro, quem tinha dentro, etc. As hipóteses e as especulações são várias. Que ele esteja fugindo ou esteja transportando dinheiro, armas, drogas, etc., para possibilitar a fuga dele ou de outras pessoas próximas ao regime, ou ao contrário, que esteja levando para a Venezuela dinheiro, droga, armas, ou pessoas chaves, pessoas, por exemplo, do grupo Wagner, ou pessoas de grupos de inteligência, etc. E atenção, estes movimentos podem ser movimentos, claro, assim, segredos, entre aspas, mas podem ser também movimentos negociados com os mesmos Estados Unidos, porque sabemos que essa semana Trump deu uma declaração na qual afirmou que não deixou claro se vai atacar ou não, falou que conversou pessoalmente com Maduro e ele obviamente pediu para negociar. Nós sabemos que ele pediu um período de 2, 3 anos de transição, então estão negociando. E uma das possíveis negociações inclui exatamente isso, a saída dele, a fuga dele, uma saída honrosa e garantir um governo democrático na Venezuela. Por outro lado, Trump e outros dentro da Casa Branca querem que Maduro seja preso e que seja levado para os Estados Unidos e seja julgado nos Estados Unidos pelos crimes cometidos. Em tudo isso, a postura do Brasil que você perguntou, Lula está querendo ser o intermediador entre a Venezuela e os Estados Unidos. É possível que ele venha para o Brasil, inclusive é possível que já esteja aqui. Eu acho que não, mas existe essa possibilidade. Mas o Lula talvez não quer isso. Por quê? Porque colocaria ele numa posição muito difícil. Não porque não seja um companheiro, não porque não compactue com as ideias de Maduro e com a atuação de Maduro, porque vai colocar ele numa posição muito difícil. Mas até só o Brasil se colocar como intermediação entre os Estados Unidos e a Venezuela já é muito grave, porque deveria ter, ao contrário, uma crítica, uma presa de posição muito dura, muito rígida, como todos os países democráticos e livres fizeram. Muito bem. A gente até puxou uma última notícia aqui, trazida pela CNN, que diz o seguinte, olha só. Brasil só subirá tom contra Trump se os Estados Unidos atacarem a Venezuela, dizem fontes. O governo Lula evita críticas mais duras para não perder possibilidade de atuar como mediador entre os países, isso que o Jean Turco acabou de falar. O Ricardo Gomes, como é que você vê aí esse silêncio, né, essa questão? Será que estão realmente esperando acontecer alguma coisa concreta, né, algum tipo de operação efetiva dos Estados Unidos para se meter nessa história? E o Jean Turco também citou vários aviões. Eu lembrei de outro avião, esse é um avião brasileiro, que foi até o Peru resgatar a ex-primeira-dama,
que foi condenada lá, né, por conta de processos ligados ao Lava Jato. Depois até acho que o Toffoli chegou a anular essas provas aqui no Brasil. E uma operação aí que custou quase 350 mil reais. Depois, acho que o deputado Marcel Van Hatten levantou essa informação para enviar um avião brasileiro lá buscar a primeira-dama que está aqui no Brasil, em exílio, né? Fugindo aí dessa condenação que ela teve no Peru, há 15 anos de prisão, se não me engano. Enfim, tua opinião aí sobre esse caso da Venezuela. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas de mesa e à audiência. Primeiro, Renato, essa declaração ela é ambígua, né? Que o Brasil só intervirá se houver um ataque à Venezuela. Um ataque é uma cláusula aberta, é uma palavra, uma expressão que não especifica um tipo determinado de operação. Uma operação de ingresso para prisão de indivíduos relacionados ao narcotráfico, por exemplo. Uma operação especial, Black Ops, operações especiais de caráter não de invasão militar, mas de uma invasão pontual. E justificaria uma intervenção brasileira uma eventual prisão de Maduro numa operação especial de ingresso no território americano, no território venezuelano, a captura de Maduro e saída. Isso não é uma invasão militar, não é um ataque, não é um ato de guerra. O Brasil faria alguma coisa? Então, é uma manifestação do Brasil que deixa em aberto, como em aberto está a situação. O fato é, Renato, é que a América Latina ela ficou presa no século XX. Eu não me lembro de quem é a frase, alguém disse que quando as ideias ficam velhas, elas não morrem, elas vêm morar na América Latina. Então, o mundo inteiro, a gente está olhando uma nova Guerra Fria se estabelecer, porque a China mudou, porque a Rússia mudou, os Estados Unidos mudaram, as pautas trocaram, o Muro de Berlim caiu, mas aqui não, aqui na América Latina não caiu. Aqui na América Latina, a aliança do narcotráfico com o socialismo, com agora o bolivarianismo, né, o socialismo do século XXI, com essa pauta anti-imperialista, anticapitalista, isso permaneceu enclausurado numa estrutura de poder chamada Foro de São Paulo, que fez um plano de tomada de poder ao redor destas ideias e destes apoios. Está aí demonstrado essa aproximação da esquerda radical no continente com o movimento do narcotráfico, com as pandilhas, né, como chama Bukele em El Salvador, e as bandas de narcotraficantes, como se chama na Argentina em boa parte do continente, aqui nós chamamos as facções. Isso está bem demonstrado, está bem documentado, basta pôr no Google para ver as evidências dessa aliança. Então a América Latina ela ficou presa num cenário que é parecido com o cenário do século XX, dos anos 80 e 90, não é muito diferente do domínio político, narcopolítico que exerciam os cartéis na Colômbia, o cartel de Cali, o cartel de Medellín. É isso aí. Plínio Apuleio Mendonça, um autor cubano, um dos autores do Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, que aliás é um livro que vale a pena ler, né? O Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano e A Volta do Idiota, que já cobre esse período do bolivarianismo, né? O Plínio Apuleio Mendonça dizia que a América Latina ela não consegue se desvencilhar do seu passado. Todos os dias parece que Cristóvão Colombo chegou aqui, todos os dias os indígenas foram escravizados, todos os dias os astecas mataram os colonizadores de Hernán Cortés. Todos os dias a América Latina acorda olhando o seu passado e não consegue construir o seu futuro. E a Venezuela é o ápice disso em tempos modernos. Ela está presa numa ideologia, o Lobaur lembrou bem, instaurada nos anos 90 ainda. Ela serve, junto com Cuba, como um porto seguro e uma rede de financiamento para o regime no resto do continente. Então é como a Suíça, todo mundo olha com atenção para os paraísos fiscais,
mas a Venezuela e Cuba se tornaram paraísos fiscais dos regimes socialistas do continente, porque lá eles têm um sigilo bancário que não é formal, mas que é mascarado através dessas caixas de dólares. Isso também está mais do que registrado aqui no Brasil, na Argentina, caixas de dólares que eram levados nesses aviõezinhos como esses, que vieram até a fronteira do Brasil. Se especulou que Maduro tivesse junto. Pode estar junto ou pode não estar, pode estar escondendo patrimônio, pode estar mandando dinheiro, pode estar mandando aliados do regime. Só Deus sabe o que está acontecendo dentro da Venezuela nesse momento, mas o sinal é claro. Parece que Donald Trump disse que chega, agora chega. Durou 20 anos, quase 30, esse bolivarianismo do século XXI, agora chega. Alguém disse que haverá um ponto final para essa aliança narco-esquerdista que impera na Venezuela e que influi tanto nos países do continente. Estava na hora já, Renato, finalmente.